Vou começar por uma coisa que tenho aqui, que estou ansioso por colocar na prateleira. Este Charizard, que me foi oferecido pela Adriana. Vem bem empacotada, pelo menos. Foi da maneira que chegou cá em bom estado, sem nenhuma peça se estragar. Mas vamos tirá-la aqui de fora. Ora, e aqui está o Charizard. É uma figura muito boa. Tem muitos detalhes. Algo que eu adoro é a maneira como bases com pormenores como esta base tem aqui das chamas, dá um ambiente muito mais, um aspecto muito mais dinâmico à figura. A maior parte das vezes estas figuras valem pelo detalhe em si. Tem aqui as chamas a sair da ponta do rabo dele, uma postura de ataque derradeiro, algo assim do género, vocês entendem. Mesmo assim, esta base acrescenta algo mais a essa dinâmica, criando toda uma ambiência à volta do boneco. É quase como se vocês olharem para este boneco com estas chamas assim para fora, com estas pedras aqui a levitarem no boneco, consigam imaginar uma circunstância dos próprios desenhos animados em que tal aconteceria. Portanto, isso deixa de ser só algo que representa uma figura ou uma personagem e passa a ser todo um ambiente que a nossa imaginação evoca quando olhamos para a figura. Isso é a essência do porquê nós colecionamos estas figuras. Olhamos para elas e temos-las em nosso redor, no nosso espaço, e evocarem esses momentos que nos marcam de alguma maneira ou que por algum motivo gostamos. Tem aqui apenas um reparo. Não tem um sítio específico onde a figura assentar. Portanto, eu penso que será assim, porque tem aqui este espaço para o rabito dele, mas a figura desloca-se aqui de um lado para o outro. Penso que tem estabilidade suficiente. Ora então, e de seguida, também para aproveitar este unboxing e colocar mais umas figurinhas ali na minha prateleira, temos aqui então estes 4 amiibos, estes 2 e este aqui fizeram parte daquelas promoções da Vorten, leve 3 e pago 2, e Pikachu comprei mais tarde. De qualquer maneira, os amiibos são figuras que eu adoro, porque para a escala delas, acho que são das figuras mais detalhadas que aí andam. E encontram-se em todo lado, encontram-se na Vorten, na FNAC. Portanto, em lojas que não são da especialidade, nós conseguimos encontrar os amiibos. O que é bom, por um lado, mas por outro, para pessoas com tendência a colecionar, é perigoso. Uma pessoa, quando tem algum motivo para ir à Vorten ou ao Continente, ou a algum centro comercial que tenha a FNAC, dá só uma saltada ali e é quase certo que se houver lá uma figura destas que nós ainda não tenhamos, saímos lá com mais uma figura e a 10, 12 euros cada uma começa a fazer moça. É que a Nintendo tem tantos personagens icónicos, com a inclusão tardia de alguns personagens que não são da Nintendo, mas que participam, por exemplo, no Smash Brothers, entre o Sonic, entre o Pac-Man, entre o Pikachu, entre a Samus, entre o Link. Existem montes de personagens que qualquer pessoa com gosto passageiro por videojogos correm risco de começar a colecionar e, se não tiverem cuidado, começar a entrar num ciclo perigoso. Eu nem sequer tenho o Wii U, nem Switch, mas gosto das figuras pelo que elas representam, pelo detalhe que têm, para a escala que têm. Eu vou abri-las então. Eu sei que há muitas pessoas que deixam estes amiibos tipo, nas suas caixinhas, porque elas têm este display cúbico e transparente, onde se consegue ver a figura mais ou menos em condições. De qualquer maneira, eu acho que as figuras são para estarem expostas, sem caixa, para se poderem ver e destacarem em toda a sua plenitude, para podermos pegar nelas e observar. Acho que é para isso que elas existem. Vou guardar as caixas. Vou começar aqui pelo Diddy Kong. Ora, o Pikachu, os Pikmins e o Pac-Man. Portanto, aqui está também o Pac-Man. E pronto, vamos só ver estas figuras com um bocadinho mais de atenção. Que realmente, vejam lá, por uma figura tão pequenininha, e eu até vou medir aqui, por exemplo, este Diddy Kong tem cerca de 8 cm de altura. 7 talvez, não considerarmos as mãozitas dele levantadas. É contar com a base também. Tem uma boa impressão dos detalhes. Podemos ver aqui no boné a impressão a dizer Nintendo com muita nitidez. Ali a estrelinha dele. Estes pequenos detalhes destacam aqui a textura do pelo, da madeira no barril. Enfim, é uma figura muito bonita. Até os dentinhos dele estão individualmente marcados ali, não só com detalhe de pintura, mas mesmo com um destaque de escultura ali entre as cavidades. Este Pikachu é tão irresistível, é mesmo uma figurinha que engloba tudo o que a Nintendo é e faz. Quase todos os personagens deles são icónicos, são memoráveis de uma maneira ou de outra.
e o Pikachu é aquele personagem conhecido por mesmo quem não joga os jogos. É o Pikachu, é aquele bonequinho, e eu conheço muita gente que tem um peluche ou um bonequinho do Pikachu e sabe que é o Pikachu e sabe que é o Pokémon, mesmo sem nunca ter jogado um jogo. E essa a dimensão da Nintendo transpõe os limites do que é ser geek, o que é ser nerd. São simplesmente muito bem criados, quase toda a gente tem um fascínio grande por eles. Temos aqui os Pikmins. Apesar de haver 3 jogos na série Pikmin, eu acho que é aquele franchise que não teve, se calhar, o reconhecimento que devia ter tido. É um jogo de estratégia com um conceito diferente e com vários puzzles. E estes bonequinhos são muito engraçados. Eu gosto especialmente do facto de este amiibo ter aqui esta textura de relva. Estava a rondar os 3€. Pá, para quem coleciona é um no-brainer. 3€, tá, acho que é isso. Para acabar aqui esta pequena coleção de amigos, o Pac-Man. Quase todos nós jogamos o Pac-Man, todos nós crescemos com o Pac-Man, ouvi falar dele. Qualquer pessoa pega no comando e joga imediatamente. Desde os veteranos que jogaram nas arcadas, desde os que jogaram em alguma versão de consola, ou até às versões mais modernas. E um personagem marcante da indústria dos videojogos em específico. E pronto, são estes aqui os amigos, aqui junto do Charizard. Eu espero que vocês tenham gostado de me ver a estrear estas figurinhas. Digam-me nos comentários agora se vocês ainda colecionam amigos. Agora houve esta vaga nova de reprints ou de relançamento de algumas figuras por causa do novo Smash Brothers, com figuras como, por exemplo, o Sonic, como os Links também, do Zelda, e a Bayonetta, que eu quero tanto uma Bayonetta, sobretudo a do Bayonetta 1. Vocês ainda colecionam os amigos, têm algum fascínio por isso, não percebem porque é que as pessoas gostam tanto disso? Digam-me a vossa opinião, vamos debater isto aqui nos comentários. E fiquem bem, até o próximo vídeo. Obrigado por terem assistido, deixem um like e façam um subscribe se ainda não tiverem feito, porque já sabem que eu estou farto de vos dizer, isso ajuda-me imenso, faz com que o nosso canal cresça e tenha mais visibilidade. De qualquer maneira, vejo-vos no próximo vídeo e até lá, joguem muito.